Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio Ouvinte, e com toda a sua família. Alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. É a mensagem Sigamos Até Lá pelo Espírito Emmanuel. Estamos aí iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinos abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem No Exame do Bem, extraída do livro Hoje, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. No Exame do Bem. Mal e bem. Vejamos alguns daqueles que são responsáveis pelo mal, enquanto de algum modo se relaciona com o bem. Os que falam bem e não agem bem. Os que vivem no bem de si, conscientemente foragidos do trabalho pelo bem dos outros. Os que apregoam o bem sem cultivá-lo. Os que apresentam bem e não se comportam bem. Os que acreditam no poder do bem e exploram o bem do poder. Os que apoiam no bem do dinheiro, sem distribuir o dinheiro do bem. Os que destacam o bem da ciência e ridicularizam a ciência do bem. Os que identificam claramente o bem e não procuram o bem naquilo que enxergam e naquilo que escutam. Os que se instruem bem e não ensinam bem. Os que sabem onde se encontra o bem e não se dispõem a preservá-lo. Os que se afligem pelo bem-estar, segundo o conforto próprio, e não se preocupam com estar bem conforme a justiça. O mal que surge nos que desconhecem o bem é fruto da ignorância. O mal verdadeiro, o mal que se consolida, qual moléstia minais no organismo do mundo, é sempre o resultado de nossas atitudes. Quando conhecemos o bem e apontamos a necessidade do bem, sem vontade e sem coragem de praticá-lo. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do Intercep Vale do Ipujuca, domingo, dia 19 de agosto. O local é na Fraternidade Espírita Emmanuel. Abordará o tema A quem muito foi dado, muito será pedido, com participação de Sueli Verkausen. Esse evento é destinado aos trabalhadores das instituições espíritas de nossa região e haverá 2 momentos de palestras com Sueli, um pela manhã e um pela tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24, Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponham, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender.
Ele explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-vos, porém, a vós, porque dado vos é compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada na terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, no bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Lá Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio, 257, bairro Nova Caruaru. Na rua por trás da Rodobens Mercedes. Reuniões públicas aos sábados, de 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos aqui duas questões do livro dos Espíritos, a 640 e 641. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita o mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Resposta dos Espíritos: é como se cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando-a pronto ele a usa, é que aprova e que faria ele mesmo se pudesse ou se ousasse. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Resposta dos Espíritos: conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33, esta passagem. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. No livro Pão Nosso, comentários do Espírito Emmanuel sobre esta passagem bíblica, está na mensagem intitulada Não Tiranizes. E assim ele nos escreve através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram.
discussões acerbas se levantam. Tocando a azedia venenosa, belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, situada na Rua Benjamin Larena, 172, ponto de referência à borracharia 24 horas, próxima à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém, 545, Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo aqui na sua Rádio Liberdade AM e FM. Através do telefone 2103-1170, 2103-1170, você é convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas, fazendo perguntas a respeito dos assuntos abordados pela doutrina espírita. Queremos lembrar aqui o convite para esse próximo evento que é destinado aí aos trabalhadores, que é o Intercept. Estamos com o ouvinte da linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu vou fazer uma pergunta a você, Soares. Uma pessoa, quando falece, o irmão dele morre hoje. Depois do desencarnado, quem pode conversar quando se encontra, ou quem mesmo assistir uma partida de futebol, ou mesmo outra brincadeira que ele tinha quando era encarnado, quem explode também com os outros, assim como estava encarnado, entendeu direitinho? Tá bem, acompanha aí pelo raio da nossa resposta, eu agradeço muito aí a participação. O nosso ouvinte aí lá da cidade de Itacaimbó, ele nos pergunta sobre, logo após a pessoa falecer, desencarnar, ela tendo hábitos como, por exemplo, assistir jogo de futebol e semelhantes, ela poderia logo depois, como espírito desencarnado, participar? A doutrina espírita nos revela que nós vivemos de fato aonde o nosso pensamento se prende, aos valores que nós damos importância e cultivamos. É muito natural os espíritos, depois de desencarnados, normalmente passarem um período de tempo ainda presos e ligados magneticamente às atividades às quais eles davam muita importância quando estavam no corpo físico. Dependendo das possibilidades, porque são inúmeras, em termos de relativo equilíbrio, seja um espírito que não é envolvido em crimes ou em vícios de tal porte que lhe cause um desequilíbrio e um desajuste grande no retorno à vida espiritual, é relativamente comum ele ficar junto à família e junto àquelas atividades que antes ele cultivava de uma forma muito forte. Então, isso que o nosso ouvinte nos indaga é totalmente possível. Está dentro dos quadros, inclusive das leis magnéticas, que nos prende aos valores, pessoas, circunstâncias, as quais nós movimentamos muita energia mental, alimentamos e demos importância durante a nossa encarnação. Nós estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia, meu irmão Soares. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus, a força criadora de todos os universos, seja com o irmão e com todos os vinhos do Espírito me matam. Irmão, Pois não, bom dia. fala assim, bom dia, irmão. Sempre eu falo assim, alguma coisinha que. Mas sempre está dentro do Espiritismo também, que é assim, né? Porque às vezes chega algum irmão de outra doutrina que ainda não tem conhecimento do Espiritismo, como o irmão tem, eu tenho um pouco para comparar ao irmão. É como uma, tanto sobre Deus, eu digo, olha, tanto o que existe Deus da chuva, Deus do futebol, Deus de. Eu digo, olha, no universo só existe um Deus. É a força que cria tudo, que é Deus, a força criadora do universo. E existem seus mensageiros, seus representantes, como o maior deles que esteve nessa galáxia aqui, na Via Láctea, que todos nós conhecemos. É o Cristo Cósmico, que é o Jesus que veio naquela região da Galiléia e de Belém, nasceu em Belém, que hoje é parte da Palestina. Mas esse Jesus é o Cristo Cósmico. Todos nós somos um quanto de energia, de energia não, que energia é matéria. Um quanto de luz, nós somos a própria essência da força criadora. Um quantinho de energia. Só que esse quanto de luz, ele se evolui e vira anjos. Ou então deuses, como o próprio Jesus disse, vós sois convidados a ser Deus. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, mas o Pai é infinitamente maior que eu. Então, e outra, negar a reencarnação, porque a reencarnação não existe. Eu digo, é como o Espírito acreditar na ressurreição. Eu jamais acreditaria na ressurreição. É como acreditar que Marte vai ter habitantes, tão longe do Sol como já está, vai ter habitante humano. Então, fique na paz de Jesus e te abençoe todos os ouvintes do Espiritismo em Marte e os pessoal, os irmãos que trabalham nessa cidade da Redondeza. Muita paz, muita luz para o irmão. Muita paz, obrigado aí pela sua participação. Enquanto você não nos liga, o telefone é 2103 1170. Nós temos aqui uma pergunta preparada com os temas que abordamos nesta manhã. Houve o comentário do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E nas observações colocadas da leitura, se destaca aquela de que Jesus falava por parábolas, justamente para adequar o que ele ia ensinar às possibilidades de entendimento de seus ouvintes. Bom, nós estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Irmão, é que um filho de uma amiga minha, ele faleceu devido a uma queda. E o outro, ele faleceu num acidente de carro. Nenhuma das duas mães, ela consegue aceitar a morte do seu filho, né? E elas vivem chorando, elas vivem sofrendo, não aceitam que Deus levou o filho dela. Eu queria saber de você se, quando a gente sofre pelo ente que já foi, se lá eles estão sofrendo, se a gente não deixa descansar em paz. Só isso mesmo, irmão. Tá bem, obrigado aí pela sua participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. As perdas de entes queridos, as desencarnações, que é o resultado de ainda estarmos no mundo de provas e expiações, aonde as necessidades de dor, de sofrimento e de dificuldades são necessárias para que nós acordemos espiritualmente, é colocado na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros mais populares do Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, reflexões importantes para que entendamos essas perdas e as consigamos superar. Sobretudo porque são circunstâncias naturais na vida de qualquer um de nós. O problema maior está realmente, e esse é um problema sério, é o fato de que quando nós não aceitamos determinada dificuldade ou perda
e estabelecemos um quadro de tristeza mais demorado, que passe de um mês, nós aí estamos abrindo brechas aos problemas depressivos, que é uma das doenças mais graves da atualidade e que tem aumentado demais. A depressão nada mais é, em termos de início do ponto de vista espiritual, o resultado de não aceitarmos passar por determinadas perdas ou sofrimentos e nos revoltarmos intimamente contra aquilo. Essa revolta íntima, ela abre o campo para essa doença tão grave que, depois de instalada, muitas vezes leva a processo de suicídio. Então é importante, já que essas pessoas que você tem certa proximidade, de conversar com elas sobre isso. O outro aspecto é que, de fato, os nossos entes queridos, eles sentem e percebem o que se passa conosco aqui na Terra. E se o nosso pai ou a nossa mãe ou alguém que goste de nós está, ao enfrentar a nossa desencarnação, em uma forma de revolta, de não aceitação e de um sofrimento intenso, é claro que isso indiretamente os atinge e abre as possibilidades de ser uma infelicidade compartilhada, cujo resultado é ruim para os dois lados. Diz o grande médium do século, que foi Francisco Cândido Xavier, que a saudade pela desencarnação de entes queridos é uma dor que dói dos dois lados. Então é importante refletirmos de que a morte é natural, não é um castigo de Deus e nem é uma invenção do Satanás, como algumas pessoas que desconhecem o conteúdo espiritual da Bíblia acreditam. É uma consequência natural do processo evolutivo em que nós estamos ainda no início dessa caminhada e precisamos, reiteradas vezes, ir e voltar para o plano espiritual a fim de trabalharmos a nossa essência maior, que é o espírito. Mas é preciso, por mais difícil que seja, quem já perdeu entes queridos sabe o quanto isso é difícil, mas é preciso despertar para os valores maiores provenientes da vida que nos foi emprestada por Deus e superar, sobretudo com a bênção do conhecimento do Espiritismo, que nada mais é do que o Consolador prometido por Jesus. Então, conhecer as razões da existência, saber de onde nós viemos, para onde nós voltaremos, como é colocado de forma lógica e compreensível pela doutrina espírita, deve ser o apoio necessário para que superemos as perdas dos entes queridos de forma equilibrada, humilde, resignada, sabendo que, na verdade, perante as leis divinas, ninguém vem ou volta da terra sem que seja sob o amparo dessas leis. A única exceção é o suicídio, que é um assassinato e é um crime, um erro grande perante as leis de Deus e que levam muito sofrimento para o mundo espiritual. Mas as demais desencarnações têm e devem ser encaradas do ponto de vista natural. Claro, a dor humana é totalmente compreensível, mas despertar para a essência da vida, que é espiritual, é o mais importante para superarmos essas dificuldades. Era esse esclarecimento que tínhamos. Queremos outra vez lembrar aqui o telefone da rádio, 2103 1170, 2103 1170, e você ainda pode participar, interagir com o programa. Estávamos aqui respondendo uma pergunta que trouxemos do tema de hoje. A qualquer momento interromperemos para atender você que nos acompanha aí através da Rádio Liberdade. Então Jesus usava muito as parábolas para atingir dois tipos de público. Aquele público que era dos apóstolos e dos que já estavam amadurecidos para compreender a sua mensagem,
e a daqueles que faziam parte da grande nação da Judéia e que, de certo modo, precisavam ter de um tempo para amadurecerem a compreensão sobre a vida espiritual, sobre os ensinos do Cristo, e que, através daquelas parábolas, eles mais adiante encontrariam os subsídios importantes para o seu entendimento. Isso também deixa para todos nós uma lição muito preciosa, que há de não querer converter as pessoas que não têm o entendimento religioso que nós temos, através do esforço de estar impondo as ideias ou os princípios espíritas, sem que a pessoa tenha maturidade para absorvê-los. É preciso estar atento ao momento existencial, emocional da pessoa, em termos de compreensão dos valores espirituais. Mesmo entre os parentes e pessoas muito ligadas a nós. Aí é que essa compreensão precisa ser mais ampla e bem trabalhada. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Irmão, eu queria um esclarecimento sobre a reencarnação, muito bonito que você falou agora. Por que a Bíblia diz que quem morre fica no sono profundo, nada tem conhecimento, só ressuscita no dia que Cristo voltar? O que o Espiritismo explica a respeito? Tá bem, agradecemos muito aí a sua participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga como é que o Espiritismo entende, à luz da reencarnação, passagens bíblicas nas quais ficariam assinalado que o homem depois da morte ficaria dormindo e que só viria a viver de novo na ressurreição do dia final com a volta do Cristo. A doutrina espírita nos revela de que a Bíblia tem todo um sentido espiritual e simbólico para se compreender a essência do seu ensinamento. Muitas pessoas tentam seguir ou compreender a Bíblia ao pé da letra, e foi isso que deu campo a essa imensidão de religiões criadas pelo homem. Para termos uma ideia, no Brasil, só de doutrinas evangélicas nós temos mais de 1000 denominações. Muitas delas tendo um entendimento que se conflita com o entendimento das outras. E a causa disso é tentar levar a Bíblia ao pé da letra. O apóstolo Paulo já havia dito que a letra mata e o espírito vivifica, na carta aos Coríntios, querendo chamar a atenção que era preciso entender a Bíblia do ponto de vista espiritual. Ora, do ponto de vista espiritual, nós aprendemos que tem muitos espíritos que, ao desencarnarem, muitas pessoas, ficam dormindo no plano espiritual, sem condições de despertarem para a realidade da vida que continuam. Há essa possibilidade, sem dúvida, e que faculta, muitas vezes, o espírito até reencarnar sem nem ter tido noção que passou pelo plano espiritual. Essa possibilidade existe. E em relação ao dia do julgamento final, a compreensão que nos vem a título do estudo da Bíblia é de que, de fato, no momento em que nós desencarnamos, a nossa consciência é o nosso juiz, do qual nós não podemos enganar, não podemos dissuadir. E essa consciência que estabelece, em termos de julgamento, o local ou a situação espiritual em que iremos nos colocar. Ora, esse juízo final, ela ocorre cada vez que o espírito retorna ao mundo espiritual. Há uma passagem bíblica na carta de Paulo aos Hebreus que diz que o homem está destinado a viver uma só vez e depois disso o juízo. Que é um dos textos bíblicos que muitos irmãos colocam como sendo um texto que contraria a reencarnação. E nós entendemos à luz do Espiritismo que, de fato, o texto se refere à personalidade humana. Cada reencarnação, cada vez que nós vemos a Terra, iremos ocupar um corpo diferente. Iremos estabelecer
ligações afetivas, culturais e espirituais diferentes. Nunca seremos a mesma pessoa. Então o texto de Paulo se refere a isso. A cada homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Esse juízo é o da consciência, como dissemos, que ocorre logo após a nossa desencarnação. Assim, depois nós poderemos ainda em outros programas comentar a questão da reencarnação à luz da Bíblia, mas queremos deixar para o nosso irmão esse entendimento de que há muitos textos e passagens na Bíblia que apontam para a reencarnação de uma forma muito clara, aonde a revelação espírita é o cumprimento da promessa de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele dizia que era necessário que ele mandara o Consolador, o Espírito de verdade, que viria lembrar seus ensinos e trazer ensinamentos novos que naquela época os judeus não estavam em condições de compreender. Chegamos ao momento final do nosso programa, agradecemos a todos a participação e estejam novamente conosco 7h30 da manhã com o Espiritismo em Marcha. Muita paz, até o próximo domingo.